Muito bem, boa noite, igreja. Que a paz de nosso Deus seja com todos, amém? Muito bem. Fico feliz em mais uma noite, mais um culto de quarta-feira. Estive aqui, coincidentemente, semana passada, né? Na quarta-feira. Foi semana passada? Foi, né, irmã Silvinha? Foi, semana passada. Foi na Semana do Calvário, né? E hoje, uma mensagem diferente. Eu acredito, e creio que a maioria aqui também acredita, que Jesus foi um grande, e é um grande professor, amém? Muito bem, um dos métodos que Jesus utilizava para ser reconhecido como um grande professor, um rabi, né, como era chamado na Bíblia, quer dizer mestre, professor, Jesus usava das parábolas, fazendo uma comparação entre algo que era comum, que existia na época, e as verdades do Evangelho. Hoje eu vou propor para a igreja uma parábola dentro da minha área de atuação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Givaldo, sou adventista desde o ano 2000, 26 anos, né? 26 anos por aí. E graças a Deus, Deus me tirou de um ambiente de trabalho que era muito difícil. Eu trabalhava com shows, com eventos e também trabalho com eletrônica. E me trouxe para a igreja dele e aqui eu comecei a desenvolver um ministério com a equipe técnica das igrejas, ensinando como é que funciona um sistema de som, a fazer um melhor uso desses equipamentos. E eu estava pensando em que pregar, né? Fui convidado para hoje de que tema? E aí eu lembrei das parábolas de Jesus. E eu vou propor para a igreja hoje, eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso. Vocês vão ser os primeiros a ver também. Mas nós vamos hoje fazer uma parábola tratando uma comparação do sistema de som, olha só, e a nossa vida espiritual. Existe uma semelhança entre essas coisas? Nós vamos aprender hoje. Se Deus permitir, pela graça de Deus, eu quero que você entenda os princípios que a nossa igreja tem que desenvolver de forma técnica para a gente ter uma qualidade aqui dentro do culto. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, tudo que foi falado hoje aqui, no som, deu para vocês entender, sim ou não? Os louvores, as músicas que foram aqui cantadas hoje em adoração ao nosso Deus, deu para todo mundo participar desse momento? Foi bom de ouvir, sim ou não? Está sendo uma bênção você estar na casa do Senhor hoje, com toda essa tecnologia que está aqui envolvida nesse culto, sim ou não? Nós temos hoje o recurso do telão, que ajuda muito a gente ver a letra, assistir esse testemunho maravilhoso que nós vimos agora dessa irmã do sopão, né? Só lembrei da Silvinha Zé Neto, que tem um sopão no carro, né? Fica para cima e para baixo levando quentinho aí para o pessoal. Silvinha deve estar sofrendo agora com o braço só, hein, Silvinha, para fazer. Ah, tem as ajudantes aí, né? Olha, muito bem. Mas a tecnologia, meus irmãos, ela, quando é bem utilizada, ela serve para o crescimento do Evangelho, certo? Então, eu fiz algumas comparações entre o que um sistema de som, como é que ele funciona, as fases do som, com as fases da nossa vida espiritual. Nosso crescimento espiritual, ele tem passos a serem seguidos. E nessa parábola de hoje, pela graça de Deus, nós vamos entendê-los. Amém? Vou convidá-los a orar. Feche os olhos agora. Vamos fazer uma breve oração para entrarmos nesse tema tão especial. Senhor nosso Deus e Pai, nossa gratidão, porque o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa, nos despertou, colocou em nós o desejo de estarmos aqui, Senhor, nesse lugar de adoração, para hoje sair daqui na certeza de que nossa fé foi edificada, foi construída
com solidez dentro da Tua palavra e que estamos a cada dia aprendendo mais. Não queremos, Senhor, pedir que Teu Santo Espírito nos capacite agora com sabedoria para entendermos esse assunto. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os textos bíblicos vão estar disponíveis na tela e você pode também conferir na Bíblia que você tem aí, tá bom? Pode ser no celular também, é tecnologia, né? A Bíblia mesmo em si, nunca deixe de usá-la, é o livro de Deus. E vai estar para facilitar também para quem está em casa, pedir para o Mateus, já pode deixar naquele esquema, Mateus, a tela, viu? O pregador na telinha menor, a mensagem na tela maior, e quem está aqui vai poder acompanhar no telão também. 4 fases da nossa vida e também do sistema de som, eu chamo de a parábola do áudio. É uma pregação técnica, né? Vocês já viram isso? Eu faço esse curso aqui para os operadores de áudio, né? E aí quando eu convido a igreja, vem um pouquinho, vem uma turminha pequena, mas vem. E agora eu quero passar isso para a igreja inteira, que eu considero que é importante. Pode passar, Mateus, aí, viu? O texto inicial, Romanos 10, verso 17, que diz, pode passar, de sorte que a fé é pelo e o ouvir pela palavra. Você julga que é importante ouvir bem, sim ou não? Então, quando eu estou ouvindo bem, a minha fé, ela é edificada, ela cresce. De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra de Deus. E aí eu posso ouvir pregação, posso ouvir louvor, posso ouvir testemunho. Eu estou ouvindo a palavra de Deus em várias formas. E todo esse trabalho, irmãos, que é dos bastidores da igreja, ele precisa também ser conhecido pela igreja. Pode passar, Mateus. Na próxima tela aí, nós vamos ter um pequeno gráfico, pode passar, viu? Que mostra as fases que compõem um sistema de som. Olha que palavras diferentes vocês vão aprender aqui. Lá em cima a gente tem a primeira fase que se chama captação. E aí você fazendo um ciclo aqui, girando no sentido horário, você tem depois da captação o processamento, depois do processamento tem a projeção e na última fase do som tem a acústica. Aí você diz, irmão, o que é que tem a ver isso com a minha fé? Você vai entender agora fase por fase. Eu vou pedir ao Mateus que coloque a primeira, pode passar, Mateus, aí. A primeira fase da captação, a primeira fase do sistema de som se chama captação. Segura o verso aí, viu, Mateus? Essa captação, fiz agora, ela é uma parábola que compara a captação ao chamado que Deus nos faz. E o que é a captação, irmão? A coisa mais importante no sistema de som, para que você tenha um resultado final bom, é você saber fazer um bom uso do microfone, do instrumento musical, de um playback, um computador tocando. Quando você tem uma captação boa, você provavelmente vai ter um resultado final bom também. Essa captação ela é fundamental para que todo o sistema funcione bem. Por exemplo, eu vou propositalmente colocar o microfone na posição errada e vocês vão ver que o som vai ficar prejudicado. No som quase que não sai minha voz. Quem está em casa, na internet, percebeu que baixou, mas ainda está ouvindo. Mas quando eu aproximo o microfone e eu falo no tom de voz certo, eu vou ter aqui dentro do nosso ambiente uma projeção do som aqui equilibrado. Vocês percebem que é importante uma boa captação do som? Sim ou não? Muito bem. E a nossa vida espiritual? Como é que foi feita a captação? Como assim, irmão? Teve um dia na vida de cada um aqui que você foi chamado por Deus para fazer parte do povo dele, amém? Foi a captação que Deus fez. Deus foi lá e capturou você no bom sentido da palavra. E aí tem 2 versinhos, eu vou pedir ao Mateus que coloque o primeiro aí na tela. Esse verso está no livro de Mateus, capítulo 9, verso 9, que diz assim, E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, ou na coletoria, dependendo da tradução,
um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse é o chamado de Mateus, que inclusive escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Como foi que Jesus fez? Qual foi a forma que Jesus captou ele para o reino dele? Foi lá e o chamou. Você já foi chamado por Jesus? Olha agora, a irmã disse amém ali. Quem aqui foi chamado por Jesus já? Glória a Deus. Todo mundo, em casa, todo mundo foi chamado por Jesus? O chamado do Senhor acontece de diversas formas. Tem outro verso, pode colocar aí, Mateus, o próximo verso, que fala o seguinte: disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens, tá? Mateus capítulo 4, verso 19. Jesus chegou para alguns dos discípulos, que na época eram pescadores, estavam pescando peixe, e ele deu algumas lições àqueles homens. Eles ficaram impressionados com o poder de Jesus. Jesus chega para eles e fala: ó, agora vocês serão pescadores de homens. Olha que forma de captar as pessoas para o Evangelho. Passa aí, Mateus, tem uma figurinha que vai aparecer aqui. Talvez não dê para você ver bem aí, mas aqui tem alguns folhetinhos, né? Uns folhetinhos. Quem aqui na igreja teve alguma vez na sua vida, recebeu um folhetinho na rua, um folhetinho de mensagem bíblica? Deixa eu ver. Quase todo mundo já recebeu um folhetinho. Quem aqui já recebeu uma abordagem, alguém diz assim: olha, eu quero orar por você. Alguém já recebeu? Alguém aqui diz assim, chegou uma pessoa para você oferecer um estudo bíblico. Olha, você gostaria de estudar a Bíblia? A gente vai de graça na sua casa. Já teve aqui? Olha aqui, uma boa parte. De alguma forma, Deus alcançou a cada um de nós. Eu fui alcançado com um amigo. O nome dele é Givaldo também. A gente conhece ele por o apelido de Givinha, né? Ele tem uma lanchonete e era muito amigo meu. Ele entrou para a igreja, ficou muito feliz em estar ali. E disse assim: eu vou chamar os meus amigos. E ele foi lá em casa me apresentar a palavra de Deus. Eu estudei a Bíblia com ele. Depois ele me trouxe outros irmãos. E eu passei mais de um ano estudando a Bíblia. Depois desse um ano, eu decidi que eu queria servir a Jesus também. Eu não sei como é que foi o seu chamado. Alguém aqui veio para a igreja pela primeira vez porque viu um folheto, ou viu uma divulgação na internet, ou assistiu um vídeo, ou alguém te convidou. Alguém aqui passou por algo assim? Provavelmente de uma dessas formas, sim ou não? Olha aí. Quem aqui veio para a igreja pela primeira vez que foi convidado por alguém? Tem alguém aqui? Olha, temos aí. Está vendo? Alguém aqui veio por causa da TV ou a Rádio Novo Tempo? Tem alguém aqui? Hoje não, né? Mas já tiveram pessoas na nossa igreja aqui que vieram por causa da TV e da Rádio Novo Tempo. Lá na nossa igreja da Barra, tem pessoas que foram lá porque elas viram na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, procuraram na internet e encontraram a igreja. Tem um site, né, encontramaigreja.com.br, você acha onde tem uma igreja. Então, a primeira fase, irmãos, da nossa jornada cristã é a captação, o chamado. Deus te chama para servir a Ele. Essa é a primeira fase, amém? Vamos para a segunda fase. A segunda fase da caminhada cristã, e aí vem o famoso processamento. Quem já fez o curso sabe, o sistema de som, depois que é feita a captação, através dos microfones, dos instrumentos, ela percorre aqui os cabos e vai até um equipamento lá, que a gente chama de processadores. É a mesa de som, equalizador, reverb, compressor, são vários equipamentos. E é bem técnico isso, né? Isso não interessa a igreja. Isso aí não, o que vai interessar é o que vem agora na explicação. Mas o processamento, irmãos, ele é um trabalho que é feito ali no som para fazer o equilíbrio das coisas. Retira aquilo que não é bom, reforça aquilo que é bom, ajusta, equilibra os volumes, os níveis, para que tudo saia bonito aqui na frente. E o processamento da nossa vida espiritual, ele reflete mudanças.
Vou pedir o Mateus, passa aí, Mateus. Primeiro versinho aí, tem um verso que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Quando eu recebo o chamado na minha primeira fase de captação para o reino de Deus, e eu entro para a igreja, eu começo a congregar, já sendo batizado ou não, eu começo a mudar algumas coisas na minha vida, sim ou não? Esse é o processo que o Senhor faz na nossa vida. Esse processo, essas mudanças, eles vão em várias áreas. Pode passar, Mateus, aí. São novos valores que eu vou cultivar. Deus vai retirar o que está ruim e vai melhorar o que é bom. Eu vou mudar minha roupa, a minha comida, o meu jeito de falar, o que eu estou ouvindo, as minhas leituras, aquilo que eu olho. Todas as minhas prioridades são mudadas por Deus. Deus vai processar a nossa vida. Ele vai fazer um alinhamento, o ajuste, o equilíbrio, a equalização de tudo que a gente faz. Assim como a nossa equipe que trabalha lá no áudio, trabalha para deixar o mais limpo, o melhor possível aqui no som e na imagem, Deus, na nossa vida, vai fazer a mesma coisa, amém? Ele vai limpar os nossos pensamentos, nossas ideias. Ele vai retirar aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual. E aquilo que já é bom, Deus vai melhorar ainda mais. Deus vai pegar aquela captação que Ele fez. Ele foi lá, nos buscou do mundo. E diz, eu vou colocar você no meu reino, no meio do meu povo. E eu vou transformar a sua vida, amém? É isso que Deus pode fazer. Agora, entenda. Isso vai exigir algum esforço de nossa parte, sim ou não? Nós temos que nos esforçar. Assim como a equipe se esforça ali, durante o culto inteiro, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, nós, no nosso crescimento espiritual, irmãos, vamos ter que passar por etapas de processos, de mudanças, para que a nossa vida a cada dia se torne melhor diante da presença de Deus, amém? Terceira etapa do nosso passo a passo da vida cristã, na sonorização, a terceira etapa se chama projeção. É um termo técnico para falar do que faz as caixas de som. A caixa de som, ela é um projetor sonoro. Ela projeta um som que está saindo do microfone, está passando pelo processo dos equipamentos e está indo para a caixa de som e ela está apontada para quem? Para o público, Para quem está aqui. Eu tenho outra caixa aqui embaixo, você vê que tem dois tipos de caixa ali no nosso exemplo. Talvez não dê para ver bem não, mas quem está em casa está vendo até melhor. Nós temos as caixas da frente, que elas têm a função de botar esse som no ouvidinho de vocês, para vocês ouvirem o que está acontecendo aqui. E nós temos aqui no chão, no piso aqui na nossa plataforma, umas caixas que está virada aqui para quem está cantando, para quem está pregando, chama caixa de retorno. Eu aponto o som para vocês e o outro som está apontado para quem está pregando. E na vida cristã, esse som para chegar, ele tem um percurso a ser feito. A caixa tem que ser bem direcionada, não é isso? E na vida cristã existe alguma direção que precisa ser tomada? Aqui na nossa parábola fala que é o ID. O que é esse ID? Passa aí, Mateus, para o verso. Tem um verso aí que está no livro de Marcos. O capítulo 16, o verso 15, que diz o seguinte. E disse-lhes, foi Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A quem? Existe uma direção a ser levado o evangelho, sim ou não? É para onde que a gente tem que levar o evangelho? O mundo inteiro. E o mundo inteiro começa aonde? Onde é que começa o mundo inteiro que eu tenho que pregar? Como?
na nossa casa, muito bem, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em outros países. Deus, Ele está confiando a nós, irmãos, o trabalho de ir pregar o Evangelho. Assim como o sistema de som, Ele confia que vai captar aqui o que está sendo falado, está sendo tocado, e vai projetar aqui para as pessoas ouvirem que estão aqui dentro. O Senhor está confiando em nós que aquilo que a gente aprendeu desde o chamado dEle, da captação, quando Ele nos chamou, até o processamento que a gente viveu, as mudanças na nossa vida, o crescimento espiritual diário, Ele confia agora que a gente vai levar isso para outras pessoas, amém? Vocês estão entendendo até agora todo o processo? São 3 processos importantes. O ID é um dos mais importantes. Passa aí, Mateus, mais um ponto aí. Nós temos que usar hoje, irmãos, todos os recursos possíveis. Nós temos estudos bíblicos, nós temos os evangelismos. Por exemplo, os jovens da igreja realizam um evangelismo chamado Caleb. É onde os jovens se organizam, começo do ano, naquele período de férias, e vão pregar o evangelho, certo? Aí vem outros departamentos da igreja, o Ministério da Mulher organiza uns cultos especiais, a Semana de Oração da Mulher. Aí o Ancianato organiza outras semanas de oração. Cada departamento da igreja tem um trabalho evangelístico a realizar. Seja estudo bíblico, evangelismo, o bom uso das redes sociais. A nossa igreja, ela alcança fora aqui da cidade mais de 1000 pessoas pelas redes sociais. O nosso canal aqui do YouTube tem quase 1.500 inscritos no canal, amém? Isso é uma bênção. Nós temos o Instagram da igreja, que fica mostrando para os jovens, para a comunidade, que a igreja existe, que os jovens estão ativos, que os adultos estão ativos, que as crianças estão ativas. Nós estamos levando, projetando, indo até onde as pessoas estão, certo? Você pode também fazer esse trabalho através das visitas missionárias. Quem aqui gosta de fazer visita missionária, deixa eu ver. Pode aumentar esse número em nome de Jesus, amém? Tem pouca gente. E o que é visita missionária, irmão? Eu não sou missionário, não. Qualquer pessoa que for falar do amor de Cristo para outra pessoa, ela se torna um missionário. E é assim que ela cresce no reino de Deus, amém? Você pode falar do amor de Deus para outra pessoa, sim ou não? Você pode desenvolver esse ministério na sua vida, sim ou não? Visitar quem está doente, visitar quem está triste, visitar quem está feliz, visitar quem se casou, visitar quem se separou. Você tem um campo missionário gigantesco lá fora. Você pode começar pela sua família, você pode estender esse campo missionário para os seus vizinhos, você pode estender esse campo missionário para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu país. Eu posso ir lá fora, irmão. Se você não puder ir fisicamente, você vai pela internet. Hoje nós temos várias possibilidades. Assim como no sistema de som existe uma infinidade de equipamentos que podem ser utilizados, também na nossa vida espiritual, irmãos, existem infinidades, vários meios, várias formas de a gente ir alcançar as pessoas, amém? E agora a gente vai para a parte final da história. E sempre no final tem um desafio. Você sabe qual é o maior desafio para quem trabalha com sistema de som? E aí eu tenho 2 exemplos, 2 igrejas aqui, não está muito grande não, está pequenininho, né? Mas dá para vocês verem que é 2 igrejas aqui de formas diferentes. Toda igreja, ela enfrenta um desafio chamado problema acústico. O que é acústica? A acústica é uma ciência que estuda a propagação, como o som se comporta em cada ambiente. Nós temos algumas igrejas que, pela forma que ela foi construída, o tamanho, a altura, os materiais que são usados nas paredes, no piso, influencia no som, no resultado final. Você já for em alguma igreja que chega lá e você quase não consegue entender o que estão falando, porque era aquele som de ginásio, a pessoa fala e fica aquele negócio
aquela coisa. Já perceberam isso, sim ou não? Essa igreja que tem esse tipo de som, ela tem um problema. Você chega lá, o microfone é bom, a mesa de som, os amplificadores são bons, as caixas de som são boas, está todas as etapas fluindo. Mas quando chega no resultado final, é ruim, porque existe uma interferência acústica. O som do ambiente não é bom e atrapalha toda a questão. E na vida espiritual, irmãos, como é que funciona? Na vida espiritual, pode passar, Mateus, o verso aí. Existe a influência do secularismo, o mundo secular. E vamos ler o texto para a gente entender. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo. Tem uma versão que fala, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entendam uma coisa, vou falar na linguagem técnica e depois vou trazer para a nossa vida espiritual. Tem gente que faz tudo certo, sabe? Tem um microfone, um instrumento bom, tem uma captação boa, comprou um equipamento bom, o som é tudo direitinho, caixas de som boa, bem localizadas, mas a acústica da igreja não ajuda. E o som não tem nitidez, o som não tem clareza, você não entende as coisas que estão acontecendo ali dentro. E na vida espiritual, sabe o que é que pode acontecer? Sabe qual é a interferência que pode atrapalhar a nossa espiritualidade? É o secularismo, as coisas desse mundo. Passa aí, Mateus. Coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com as influências deste mundo. Elas estão confundindo a mensagem do puro evangelho. Como assim, irmão? Gente, se a igreja não se atentar, eu estou falando agora no contexto da igreja cristã, ela está deixando entrar muita coisa impura no seu meio. Quer um exemplo? Música tem sido um instrumento muito poderoso para atrair pessoas para as igrejas. Vocês concordam, sim ou não? Sim. Mas vocês acham que todo tipo de música pode ser usado na igreja, sim ou não? Por quê? Que não é todo tipo de música que eu vou usar na igreja? Por quê? Porque tem coisas que, pela lógica, não são adequadas. Ah, irmão, mas Deus, Ele quer saber só da letra. Tem certeza? Deus quer saber do ritmo também. Ah, irmão, mas Deus quer saber do meu coração. Deixa eu falar para você, Deus não é cardiologista. Ele não quer só cuidar do seu coração, Ele quer cuidar de você inteiro, completo, de forma holística, tudo. Todo o nosso ser, o Senhor tem preocupação e tem cuidado. As influências desse mundo, meus irmãos, se eu for fazer uma comparação, ela é a acústica ruim. Às vezes você está fazendo tudo certinho, mas chega no final, não fizeram tratamento acústico na igreja. O que é o tratamento acústico, irmão? Deixa eu explicar por que um ginásio tem um som ruim de se ouvir. Ele é grande, alto, ele tem muita curva no teto e geralmente é um teto liso. Todo ambiente liso, o som, porque o som ele se propaga através do ar. Ele vai bater no ambiente, ele vai voltar, vai bater no chão, vai para uma parede, volta para o teto e fica circulando. O nome disso é reverberação. E essa quantidade de reverberação, de repetições em forma exagerada, atrapalha a nitidez do som que eu estou ouvindo.
O que é que tem atrapalhado a vida espiritual das pessoas, de nós, cada um de nós? É a reverberação do mundo. É a sujeira que vem do mundo. Ela tem influenciado a nossa vida. Irmãos, nós temos que vigiar em relação a isso. Cuidar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente pratica na nossa vida, das nossas escolhas, nossas decisões. Às vezes a gente faz tudo certo, mas aí quando chega na hora de vigiar, a gente se descuida e segue as coisas seculares no lugar daquilo que é sagrado. A gente tem que fazer um tratamento acústico na nossa vida. Que é isso, irmão? A gente tem que fazer a aplicação de protetores acústicos para evitar que os ruídos do mundo entrem na nossa vida e façam estrago. Infelizmente, irmãos, eu digo a vocês com tristeza, eu tenho contemplado pessoas que estão seguindo os ruídos do mundo e não estão ouvindo o som limpo de Deus, o som projetado de Deus nos seus ouvidos. Tem gente que está seguindo as influências seculares no lugar daquilo que ela deveria seguir, o espiritual. Isso tem atrapalhado o seu crescimento espiritual. Que Deus permita que a minha vida e a sua vida não sofra as interferências deste mundo. Em nome de Jesus. Amém? Mateus, coloca aí a última telinha, só para a gente reforçar aqui. Pode passar? Só para a gente reforçar. Na nossa parábola, tem 3 coisas que estão em amarelo. Essas 3 coisas a gente tem controle. Tem uma que está ali numa cor mais laranja, né? Puxando para o vermelho. Tome cuidado. A primeira etapa, o chamado de Deus, a captação. Se você já ouviu o chamado do Senhor, siga-o, vá, em nome de Jesus. Se alguém está pregando para você, aceite a mensagem. Se alguém quer dar estudo, estude. Se alguém está dando um folheto, leia. Não importa. Ouça o que o Senhor tem para te chamar, para te dizer que o chamado Ele está fazendo em nome de Jesus. Amém? A segunda etapa, que é o processamento, são as mudanças que eu vou começar a fazer na minha vida. Elas são inevitáveis. Eu tive que fazer uma mudança radical. Quando eu saí do show, da vida secular, e eu vim para a igreja, eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida. Foi fácil? Foi não. Foi dolorosa, foi difícil. Mas eu consegui, eu venci, porque Jesus estava comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. A terceira etapa, agora, depois que eu estou alimentado, eu estou todo limpo, estou certo, estou seguindo a vontade de Deus, eu vou agora, seguir o ID, eu vou pregar o Evangelho. Como? Da forma que você conseguir. Mas eu não sei pregar, não sei fazer nada. Você sabe levar um folheto? Você sabe levar um livro? Você sabe pegar a sua rede social e postar uma mensagem lá de Deus? Um versinho bíblico, uma imagem, uma pregação? Vá, ide, pregue, leve. Ah, irmão, Deus me capacitou com outros dons. Use-os em nome de Jesus. Vá. Agora, cuidado com essa última fase aqui, o secularismo. No som é acústica. E algumas igrejas, elas têm pecado nesse sentido. Deixa eu explicar. Teve uma igreja que ela fez um investimento de mais de 60 mil reais no som. Tudo bom. Equipamento de primeira. Mas, quando foi instalado, eu deixei bem claro para aquele pessoal. Eu disse, irmãos, a primeira etapa está feita. Compramos um som de alta qualidade e está instalado. Mas a acústica da igreja tem que ser cuidada, tá bom? Não, mas esse som é muito bom, vai resolver. Eu digo, não vai. Vai? Não vai. E só acreditaram quando a gente instalou. Quando a igreja está lotada, cheia, a igreja está cheia, a roupa, ela é um absorvente acústico, ela absorve o excesso de som. O som fica bom. Mas sabe o que é que acontece quando a igreja está com pouca gente? O som não tem nitidez, ele não fica claro, definido. E aí vieram me perguntar, o que é que acontece? Por que fica assim? Digo, porque a igreja está com a acústica ruim, tem que fazer um tratamento acústico.
Tudo que tiver de parede lisa tem que botar alguma absorvente acústica, alguma coisa porosa, para o som não voltar, não refletir. Eu tenho que vigiar, porque eu posso estar fazendo tudo certinho, mas se eu deixar a influência do mundo entrar na minha vida, vai prejudicar a minha adoração e daqui a pouco eu estou fora da igreja. Misericórdia. Não deixe que as influências desse mundo, o secularismo, entre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Coloque no seu coração esses princípios de Deus. Uma das etapas mais importantes do som é uma boa equalização, um equilíbrio, sabe, de tudo. Os volumes certos, as frequências certas. Quando está tudo equilibradozinho, o som começa o culto, termina, ninguém reclama, vai todo mundo para casa feliz. Ninguém olha para trás para reclamar do som. A nossa vida, irmãos, se nós prestarmos atenção em tudo que estamos fazendo, para deixar tudo equilibrado, tudo certinho, nunca vamos ter problema espiritual em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado que Tua palavra ela se renova na nossa vida a cada leitura que nós fazemos. E queremos, Senhor, colocar em prática tudo que estamos aprendendo no Teu santo livro, tudo que estamos aprendendo aqui na Tua casa, tudo que nós estamos aprendendo através até da internet, dos nossos amigos e irmãos que estão agora acompanhando. Pai, coloque em nós os Teus princípios, tira de nós o secularismo, tira de nós as influências desse mundo que tem dominado a nossa vida, a nossa mente. Purifica os nossos pensamentos, Senhor, nos prepara para a eternidade, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma semana produtiva abençoada, e aqueles que desejarem estar sábado aqui na igreja a partir das 9 da manhã, escola bíblica, e 10 da manhã, culto divino.